Pelos olhos da fé, se termos fé, o Senhor, Ele pode fazer o impossível. Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, Senhor, nós já podemos sentir a Tua presença através dos louvores. Papai querido, que nesta hora, Senhor, o Senhor venha quebrar todas as barreiras, o Senhor venha quebrar todo impedimento. Papai querido, tira todo o peso, todo o enfado, tira toda a dor nesta noite, mas que nesta hora, Espírito Santo de Deus, começa a acender a chama de cada coração nesta noite, começa a abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais da Tua igreja nesta noite. Papai querido, apresenta o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra, que ele venha diminuir, mas que o Senhor venha, ó Pai, usá-lo poderosamente nesta noite. Papai querido, eis-nos aqui, fala com a Tua igreja nesta noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em João 2, do 1 ao 11. João 2, do 1 ao 11. Amém? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, 80 a 120 litros. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná na Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui, ela fala do primeiro milagre de Jesus Cristo, que ele transforma água em vinho. A palavra de Deus fala que os seus discípulos passaram a crer e passaram a segui-lo depois deste acontecimento. A palavra de Deus também fala aqui que ele, transformando a água em vinho, ele pede que os empregados levem esse vinho ao mestre-sala. Levando ele é acostumado a fazer festas de casamento, e acostumado que na maioria das vezes as pessoas dão o vinho bom, e no final, que já está todo mundo já bebeu bastante, todo mundo alegre, eles dão o vinho inferior. E ele teve uma surpresa, porque naquele momento é que ele recebe no final o vinho bom. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E lembra que no final da nossa caminhada é que está
verdadeiramente o que tem de melhor Deus, que é a nossa vida eterna. Jesus Cristo andou com dificuldades, porque Ele se livrou de ser Deus para andar na simplicidade, para mostrar para cada um de nós que Ele sentiu as mesmas dores, as mesmas tristezas, que Ele sentiu as mesmas vontades de cada um, quando a gente passa por dificuldades. E ao mesmo tempo Ele mostra para mim e para você que se Ele venceu, nós também podemos vencer nessa caminhada. Basta que a gente tenha fé e determinação. Determinação é quando você mesmo na dificuldade, você continua andando nesse caminho. Determinação é mesmo quando na sua casa ou na minha casa tem apenas pão e água e você continua adorando Deus. Porque você confia que mais cedo ou mais tarde Ele vai mudar a sua vida. Isso é ter fé. E a partir desse momento você continua nessa caminhada sempre em pé e sempre com determinação. Ele pega seus discípulos e Ele mostra para cada um deles as dificuldades que Ele passou. Quando Ele estava no Betsebre, quando Ele ia ser crucificado, Ele pediu para que eles orassem junto com Ele. Eles viram o Senhor Jesus triste ao mesmo tempo, mas a determinação dele continuava firme, porque através da oração, a palavra de Deus fala que os anjos o fortaleceram de novo, e ele levantou, e ele continuou essa caminhada. Às vezes é o tempo que na nossa vida começa a demorar nessa caminhada, e que a gente pensa em desistir, e o Senhor fala: não desista, porque a minha porta está mais na frente, basta você continuar firme. E é por isso que Deus nunca fala o tempo que vai levar a nossa caminhada. É por isso que Jesus guarda sempre o melhor para o final, para você continuar andando nesse caminho, não se importando com as tribulações, com as dificuldades. Porque talvez se Deus falasse para Noé que ele ia demorar 90 anos para construir aquela arca, talvez ele não a construísse. É por isso que o alimento da palavra de Deus é feito todos os dias. Quando nós viemos aqui, ouvimos essa palavra, nos alimentamos e nos tornamos fortes de novo. E a gente sai da nossa zona de conforto, porque sabe que essa palavra tem poder. Porque se você notar, quando Jesus estava, Ele fala assim: disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. Olha Jesus de novo com a sua palavra. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinham tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo. A partir do momento que o Senhor Jesus Cristo leva a sua palavra, a palavra transforma aquela água em vinho, porque essa palavra tem poder para nos transformar. Ele quer nos construir primeiro, para depois nos dar as bênçãos que nós temos. Aquele povo teve sendo construído no deserto, para depois receber a terra prometida de Deus. E depois que aquele povo recebe a terra prometida, eles param de lutar, eles param de jejuar, eles param de buscar a palavra de Deus, e logo começa a se perder no mundo. Por isso que Josué, depois que termina aquela batalha, já velho, já cansado, mas com a fé inabalável, ele fala: eu e a minha família servimos a Deus. E isto é o que nós estamos fazendo aqui, porque também temos fé no coração. Porque através desses homens que andaram de verdade, porque sabemos que essa palavra que está escrita, ela conta a minha, a sua, a nossa história, através de grandes homens que andaram com Deus.
Quando Deus fala para a serpente, eu colocarei inimizade entre a tua semente e a tua semente, significa inimizade entre o povo de Deus e o povo do mundo. Mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus Cristo vem e fala: prega a minha palavra, porque no mundo tem povo meu, e eu quero trazer para perto de mim. Quando somos verdadeiros com Deus, Ele nos mostra sempre o caminho. Ele sempre nos mostra as dificuldades que nós vamos passar. E quando caminhamos com Deus, vai sendo construído na nossa vida histórias lindas e maravilhosas. Porque se você notar e você ler a palavra, você vai ver as histórias mais interessantes e lindas que existem através de homens que andaram com Deus, verdadeiros guerreiros que não abalavam com as dificuldades, porque sabia que Deus estava na frente. Porque o guerreiro que anda na palavra, ele sabe que é Deus que guerreia para ele. Ele sabe que Deus é que tem a chave de Davi e abre porta que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. E vai chegando num certo ponto que o povo de Deus vai ficando tão grande e vai andando tão verdadeiro na palavra, que o mundo começa a olhar e ver e falar: tem coisa diferente ali. Foi o que aconteceu com José, depois de vários anos que estava preso no cárcere. De repente ele é liberto do cárcere e se torna governador do Egito. A partir daquele momento as pessoas olhavam e falavam: se não for Deus na vida dele, não tem como acontecer isso. Porque durante muitos anos Faraó começa a ter sonho e não começa a entender. Quando você sonha uma noite ou duas, tudo bem, mas quando você sonha 5 anos, 6 anos, começa a perturbar você. E Faraó falou: tem que ter alguém que sabe interpretar esse sonho. Só que essa pessoa estava no cárcere. Mas se você quiser saber o seu sonho, você tem que libertar e trazer para perto de você, porque é usada por Deus. Porque Deus faz assim na vida do crente. Na vida do crente que tem fé, Ele faz milagres. Ele dá profetas. Ele dá alimento para que a gente se levante e continue caminhando. E a partir daquele momento, aquele povo do Egito olha e fala: se não for Deus na vida dele, não tem como acontecer. A mesma coisa está acontecendo aqui no meio de nós. Porque igual a árvore plantada a ribeiros, a qual cresce na estação certa, começa a dar frutos, assim somos nós aqui crescendo da maneira certa, na palavra. E Deus olha e se alegra porque nós estamos aqui verdadeiros nessa palavra, sem pedir nada em troca, apenas já agradecendo por tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas, de nos tirar do mundo e colocar sobre a Tua palavra. Igual está escrito em João 3, quando Jesus fala para Nicodemos: tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo, porque quem nasce da carne é carne, e quem nasce do Espírito é Espírito. Por isso nós estamos aqui reunidos sobre essa palavra. Mas para que você ou a gente tenha esse entendimento, nós temos que nos tornar espirituais. E para se tornar espiritual na palavra, é preciso primeiro ter fé, depois ter determinação e continuar buscando, porque Deus olha dentro do seu coração e sabe tudo que você está pensando nesse momento. E quando você coloca determinação e fala: eu vou andar nesse caminho, Ele começa a mudar a sua vida, a sua história, e começa a escrever o seu nome no livro da vida. Em Mateus 15:1, a palavra de Deus fala assim, Mateus 15:1. Mateus 15:1. Mateus 15:1, a palavra de Deus fala assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões?
pois não lavavam as mãos quando comem pão. Não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem o pai e nem a sua mãe. Os judeus, os saduceus, eles tinham conhecimento das leis. Mas para você andar na palavra, nas leis, porque Jesus fala em Mateus 5 ou 6, ele fala assim: eu não vim abrogar a lei, pois vim cumpri-la. Mas para nós andarmos nesse caminho, você tem que ser espiritual, senão você nunca vai andar nesse caminho. A prova viva disso é que Deus deu as leis a esse povo, e no final eles estavam torcendo as leis, porque as leis, junto com elas, vinham o castigo. E se eles não honrassem seus pais e as suas mães, eles podiam ser mortos apedrejados. Olha como é a lei de Deus. Mas eles faziam assim, eles pegavam os seus bens e davam para Deus. Nós demos nossos bens para Deus, então nós não podemos ajudar vocês. E sendo assim, eles saíam de ser apedrejados do castigo. Eles estavam mudando a lei. Eles começam a mudar tanto as leis de Deus, da maneira deles que eles queriam, porque o ser humano, ele quer levar vantagem em tudo. E eles estavam fazendo isso. Por isso o Senhor Jesus veio e cumpriu todas as leis, do jeito que tinha que ser. E falou: agora para você ser salvo, você só tem que olhar para mim e ter-me como seu único e suficiente Salvador. Apenas basta fazer isso. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os teus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Está vendo como que é? Uma das coisas que eu acho bonito em Paulo é que ele fala, eu não sei se está em 2 Coríntios, que ele fala que ele não é aquele pregador que traz palavras suaves e palavras bonitas para enganar as pessoas, mas ele traz a palavra verdadeira como ela é. Porque o importante é você levar a mensagem como ela tem que ser entregue para cada um de nós. E Deus vai trabalhando junto com o seu povo, fazendo com que o seu povo cresça firmado nessa palavra. Foi assim com todo aquele povo que saiu do Egito. No momento eram escravos, mas a partir de 400 anos na escravidão, aí você fala, mas 400 anos a pessoa sendo escrava, ela vai querer a liberdade. Mas quando Deus coloca eles no deserto e começa a faltar aquele alimento que eles tinham carregado do mundo, que era o alimento que eles haviam levado do Egito, eles começam a procrastinar Deus e a falar com Moisés, por que tirou eles daquele lugar. Então você vê que não é milagres que faz com que o povo fica firme na palavra. O que faz com que o povo continue, que nós continuemos firmes na palavra, é o amor a Jesus e a Deus e ao Espírito Santo e essa palavra. Porque quando nós temos o amor verdadeiro pela obra, nós fazemos sem pedir nada em troca. Foi assim com os seus discípulos, depois que o Senhor Jesus Cristo deu responsabilidades para eles. Quando estão em Atos dos Apóstolos, Pedro, André, João, Tiago, Bartolomeu, Tomé, Paulo, você não vê hora nenhuma eles pregando, pedindo alguma coisa em troca.
Mas eles pregam para a pessoa entender que se ela quiser ter salvação, ela precisa do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele morreu na cruz por mim e por você. E essa transformação, da mesma maneira que ela demora no nosso coração, porque você nunca vai entrar numa igreja e você já vai sair convertido, você não vai. É por isso que a gente aqui não fala, você quer aceitar Jesus? Se você quiser aceitar Jesus, tudo bem. Mas a gente não fala, porque no dia que tocar no teu coração, você vai vir e falar assim, eu quero. Pode levar tempo, não tem problema, porque é o tempo é que faz nós sermos trabalhados através dessa palavra. Pedro andou 3 anos com o Senhor Jesus Cristo, mas na primeira dificuldade ele negou, não era para negar. Ele andou sobre as águas com o Senhor Jesus Cristo. Ele viu Lázaro, que já estava 4 dias morto, sendo ressuscitado de dentro de uma caverna. Ele estava lá, ele viu os milagres, ele viu cegos, ele viu coxos, ele viu Zaqueu em cima da figueira brava. E quando Jesus estava na casa de Zaqueu, que Zaqueu disse, vou restituir todos aqueles que eu roubei. E o Senhor Jesus falou, hoje teve salvação nessa casa. Pedro estava lá também. O que faz a fé ser trabalhada no nosso coração é determinação e continuar buscando na dificuldade, porque quando você vem na dificuldade, é que Deus opera na sua vida, e Ele transforma, e Ele muda, e Ele dá alegria verdadeira. O que Jesus estava fazendo aqui, era dando alegria nesse casamento. O vinho já tinha acabado. O povo judeu, quando fazia festa de casamento, era 7 dias. E provavelmente era uma família humilde. E às vezes até acabava o casamento porque não conseguia manter essa festa. Mas Jesus estava lá, porque foi convidado. Por isso nós devemos convidar Jesus para a nossa casa. Porque quando convidamos Ele, faz maravilhas na nossa vida, porque Ele faz milagres. Mas assim como a mãe dele falou com ele, da maneira que ele disse, ele fala, é no meu tempo, não é no seu tempo, é no meu tempo que eu faço milagres. E se nós continuarmos firmes, a gente sabe que os milagres acontecem, porque eles estão acontecendo. E já aconteceram, e vai acontecer mais, porque quando a igreja é verdadeira, prega a palavra de verdade como ela é, milagres acontecem no meio do povo de Deus. Mas o importante é continuar firme, não importando se o barco vai balançar, porque Jesus está dentro. Não importa com as perseguições, porque quando Paulo estava sendo perseguido, Jesus estava dentro dele, o Espírito Santo do Senhor. Por isso que Pedro, quando estava preso, que está em Atos dos Apóstolos também, ele tinha acabado de perder o seu amigo Tiago, irmão de João. Mas o crente verdadeiro, ele não tem medo da morte, porque ele sabe que a morte para ele é vida eterna. Porque ele tem fé no coração. É por isso que esse povo, quanto mais era castigado, mais continuava crescendo. E os romanos não conseguiam entender o que estava acontecendo. Porque milagre só vê quem é crente de verdade. E continua firme nessa palavra. Em João 8:1, a palavra de Deus fala assim. João 8:1, a palavra de Deus fala assim. João 8. E não importa se você vai no caminho do Senhor, e não importa se alguém busca e leva alguém no caminho do Senhor, você sempre vai ter a palavra. E a palavra de Deus, em Isaías fala, a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela vai preencher no seu coração. Pode ser que a semente ela venha crescer com o tempo. Talvez ela não comece a crescer hoje, mas ela pode crescer amanhã e transformar a sua vida.
Em João 8, a palavra de Deus fala assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Aqui também fala dos judeus, que tinha todo o conhecimento das leis. Mas você ter o conhecimento da lei, você não vai entender o que é a graça, porque para entender o que é a graça, você precisa do Senhor Jesus Cristo. Porque a lei não faz milagres, ela só te mostra que você é pecador e que você não tem a mínima possibilidade de sozinho conseguir vencer o pecado. Por isso Deus deu as leis para o povo e deixou eles caminhar durante muitos anos, e eles não conseguiram. Teve que vir o Senhor Jesus, porque a lei é espiritual, o Senhor Jesus é espiritual. A partir do momento que você tem fé e começa a andar com Ele, você também se torna espiritual. Olha como Jesus liberta, olha como Jesus, com a sua palavra, porque essa palavra tem poder, Ele liberta essa pessoa que já ia ser apedrejada. Ela já estava condenada, eles já estavam com as pedras na mão, ela não tinha saída, mas quando teve o encontro com Jesus, o Jesus dá mais uma oportunidade e abre mais uma porta para ela. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se, ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse-lhes: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Eles queriam envergonhar o Senhor Jesus Cristo, porque eles conheciam a lei. Eles falaram: agora a gente pega ele, porque ele está pregando arrependimento. Mas Jesus não conhece só as leis, Ele conhece o perdão, Ele conhece a misericórdia, e Ele conhece cada um de nós. Isso diziam-lhes, tendo para tivesse de o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia com o dedo na terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então você vê aqui também uma mulher que foi levada para o Senhor Jesus Cristo, e eles estavam achando que o Senhor Jesus Cristo ia condená-la, e quando ela tem um encontro, o Senhor Jesus Cristo a liberta. Por isso ele fala lá em Mateus 5, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. A partir daquele momento ela tem uma outra oportunidade de sair de uma vida de pecados e andar numa vida gloriosa, que é essa a qual nós andamos com o Senhor Jesus Cristo, e que somos transformados de fé em fé, de glória em glória, que não importamos com os obstáculos que o Senhor coloca, porque sabemos que esses obstáculos são para fazer com que a nossa fé cresça ainda mais. Eu falo que hoje o irmão Júlio tem mais fé do que ontem, e assim sucessivamente, porque cada vez que ele vem, cada vez que ele se alimenta, ele vai crescendo espiritualmente, vai tendo entendimento, e vai sentindo a presença de Deus, porque quando nós encostamos, nós chegamos perto do Senhor Jesus, nós sentimos a presença dEle e as maravilhas que Ele faz na nossa vida. Em Romanos 8:1, a palavra de Deus fala assim, Romanos 8:1. 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação. A lei te condenava, agora não pode, porque o Senhor Jesus Cristo morreu no lugar do pecador. Então, o verdadeiro intuito das igrejas é pregar essa palavra, para as pessoas se converterem de verdade. Mas para pregar essa palavra, você também tem que ser verdadeiro com Deus, e tem que andar nesse caminho, e tem que pregar essa palavra, para que Deus se agrade e comece a operar no meio do seu povo, não importando com o tamanho do seu povo,
Porque lembra que a obra de Deus ela sempre cresce, porque nós estamos enraizados na videira verdadeira. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, aqui ó, a lei estava enferma pela carne. Por quê? Porque o Senhor deu as leis para o ser humano, mas como a lei castigava o povo, a própria carne estava mudando as leis. Porque se você sabe que se fizer tal coisa, você vai ser castigado, você vai ser apedrejado até a morte, você não vai querer aquilo. Por isso os saldos seus estavam mudando tudo. Quando Jesus chega, já estava tudo diferente. E por isso que eles estavam cegos, não conseguiam ver a luz do Senhor Jesus Cristo. Mesmo no meio de tantos milagres e tanta graça, eles não conseguiam perceber. Porque no coração estava apenas ódio, vontade de matar o Senhor Jesus Cristo, com medo que Ele tomasse as coisas materiais deles. Porque muita gente começa a seguir o Senhor Jesus Cristo, e isso foi dando medo nos seus corações. Mas quando você prega o amor, você não importa com essas coisas. Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso, o Senhor Jesus tem o melhor para nós no final. Por mais que você receba a terra de Canaã, por mais que você receba casa, por mais que você receba carro, por mais que você receba tudo que Deus puder dar para você, o melhor que Ele tem está no final, quando nós tivermos um encontro verdadeiro com Ele. O corpo glorioso. Quer ver em Lucas 10? Olha, em Lucas 10 vai falar sobre isso que nós lemos aqui agora. Lucas 10. Lucas 10, 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A vida eterna. Esse é o verdadeiro sentido. Hoje nós temos essa chance. E o Senhor deixa tudo escrito na palavra dele. É lógico que quem de nós não quer uma vida boa e farta? Todo mundo. Mas temos que tomar cuidado. Porque quando o povo recebeu a bênção do Senhor, é que as coisas começaram a andar para trás. Porque aí eles pararam de buscar a Deus de verdade. Começaram a olhar para o mundo e admirar as coisas do mundo. E quando você olha para o mundo e admira o que o mundo tem para você, você deixa de adorar a Deus. Porque a palavra de Deus fala que você não pode servir a dois deuses, a Deus e as riquezas. Existe coisa mais bonita do que você ver milagres acontecer? Existe coisa mais bonita do que você ter a certeza que o Espírito Santo de Deus está dentro de você e através de você Ele fala com os irmãos e mostra o caminho e os guia? O próprio Deus falando através de nós. O Criador dos céus e da terra, de todas as estrelas. E em Jó ele fala que ele conhece o nome de todas as estrelas, porque Ele as fez. E ao mesmo tempo anda no meio de nós na maior da simplicidade, mostrando para que a gente também fique assim, para que quando Ele levantar vocês continuem olhando e saber que vocês vieram da simplicidade e da humildade. E isso agrada a Deus. Que é por isso que quando a pessoa é pequena e humilde, Ele faz ela crescer. E depois que Ele faz ela crescer, se ela continua humilde, Ele continua fazendo ela crescer cada vez mais. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo.
e disse-lhe: respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta essa parábola do samaritano. O que nós podemos aprender com isso também? Que você ter o conhecimento só da palavra não te faz ter arrependimento. O que te faz ter arrependimento é quando o Senhor Jesus entra no coração e Ele começa a trabalhar nas nossas vidas. É espiritual. Esse Saduceu tinha todo o conhecimento das leis. Porque quando o Senhor Jesus pergunta para ele, ele fala: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas ao mesmo tempo ele não via que Jesus Cristo era o próximo dele, ele não conseguia enxergar que ele tinha que amar o Senhor Jesus. E procurava de todas as maneiras matá-lo, porque ele estava fazendo milagres. Ele não estava roubando, não estava tomando nada deles. Pelo contrário, porque cada vez que eles encontravam com Jesus, Jesus dava uma palavra de crescimento. Porque cada vez que a gente se reúne, a gente aprende, nem que seja um versículo que vai dar crescimento espiritual na nossa vida. Você vai ver que Pedro passou por dificuldades, você vai ver que João passou por dificuldades. O final da vida de João, quando ele escreveu Apocalipse, ele estava numa ilha de Patmos, porque os romanos tentaram matar ele de todas as maneiras e Deus não deixava. E isso nem está escrito na Bíblia. Isso é passado de povo de Deus para povo de Deus. E aí colocaram ele na ilha de Patmos, e o Senhor ainda o usa para escrever Apocalipse. Quando você tem fé no coração e quer andar de verdade nessa palavra, não importa onde te coloca, porque onde colocar você também vai colocar o Espírito Santo, que ele vai estar dentro de você. Porque a verdadeira paz que nós sentimos quando Jesus fala: eu lhes dou a minha paz, não a dou como o mundo dá, porque o mundo, para te dar paz, ele pede algo em troca. Jesus Cristo não pediu. Quando a gente ama uma pessoa, aquele amor tem que ser compatível. O ser humano é assim, não é? Se você amar uma pessoa, às vezes você ama a sua esposa, mas se ela não amar você da mesma quantidade, no dia que der uma briga, ela te larga. Agora, olha, tanto que é diferente as coisas de Deus. Por mais que você ame Deus e ame mais e mais e mais Jesus, e mais um pouco, ainda não é o suficiente, porque Ele te amou primeiro. Porque Ele deu a sua vida por cada um de nós. Isso sim é amor de verdade. Então, se o seu amor foi infinito por Ele, por essa obra, ainda assim nós ainda estaremos em débito. Por isso que eu amo essa palavra de Deus. Então, a partir desse momento, o Senhor Jesus conta toda a história do samaritano e mostra para ele que amar o próximo é você cuidar das pessoas que estão passando por dificuldades. E essa dificuldade é uma dificuldade espiritual, você cuidar dela, para ela ter o entendimento, para que ela venha crescer e ela venha entender de verdade que se ela se alimentar do arroz e do feijão hoje, amanhã ela vai sentir fome, ela vai ter que se alimentar de novo. Mas quando você alimenta da palavra, essa palavra, o alimento é para a vida eterna. Igual Elias, quando estava na caverna, alimentou-se, Deus deu um alimento para ele, ele levantou-se e revigorou e andou não sei quantos dias sem parar. Por isso nós andamos de verdade nessa palavra, porque nós conhecemos verdadeiramente quem é Deus nas nossas vidas. E para finalizar, em João 8, a palavra de Deus fala assim, João 8, do 1 a 7. Amém? Glória a Deus.
Não. Não é João 8 não, perdão, irmãos. Peraí. Ah, sim. É João 2, né? João 2:8. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Quando aquele pessoal obedeceu ao Senhor Jesus Cristo, o milagre aconteceu. Então nos mostra que nós temos que ter obediência, saber esperar o tempo certo do Senhor Jesus e ter determinação. Porque quando a mãe do Senhor Jesus Cristo, ela falou com ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas ela insistiu, porque ela conhecia. E assim somos nós, que temos esse entendimento e temos esse conhecimento e temos essa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Porque quando você tem intimidade com o Senhor Jesus, você não pede qualquer coisa. Você pede entendimento, você pede aquilo que sabe que realmente você está precisando. E nem precisa, porque basta orar, porque Jesus sabe o que nós precisamos primeiro do que nós mesmos. E a sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia, os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Provavelmente o esposo já estava assustado, porque já sabia que já tinha acabado o vinho. Mas o Senhor Jesus estava ali para mudar a história daquele lugar. Da mesma maneira que Ele está mudando a história aqui nesse lugar também. De pessoas que de verdade andam nessa palavra e têm esse conhecimento. Que tem mais aprendizado hoje do que antes. E cada vez vamos crescendo e crescendo juntos, porque nós estamos firmados, enxertados na videira. E por isso que o crescimento é igual. E por isso que ele fala: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Porque Jesus tem sempre o melhor do melhor, sempre vai ser por último. E por isso que nos dá essa força da gente continuar sempre buscando, aprendendo, crescendo no entendimento da palavra. Foi por isso que Noé foi colocando, passou-se 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30, mas ele continuava com aquela mesma vontade a qual ele estava colocando a primeira tábua. Porque com 20 anos aí ele já olhava para a arca e já conseguia ver o modelo dela sendo trabalhado. Porque quando nós vamos nos alicerçando nessa palavra, com o tempo andando, nós começamos a enxergar aquilo que Deus tem para nós lá na frente. E não importamos mais com as dificuldades. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade. Que Deus venha abençoar cada um de nós. Abençoe o irmão Pedro. Obrigado, irmão Pedro, por estar aqui. O senhor faz falta aqui, tá? Esses dias eu estava orando e ainda falei com o Senhor. Falei: Senhor, cadê o irmão Pedro? Ele foi embora. Aí Deus é tão maravilhoso que o irmão Júlio chegou hoje aqui na escola dominical e falou assim: hoje eu conversei com o irmão Pedro. O Senhor falou assim: não foi embora não, tá aí. Não só não foi embora, mas hoje ele veio. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Eu, minha casa. Então vamos colocar de pé, vamos estar unindo a nossa fé, amém? Vamos estar orando pelos irmãos.